comissão parlamentar de inquérito criada para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro finalmente começou os trabalhos. Foi escolhido como presidente o deputado Arthur Maia, da Bahia, um deputado de posições conservadoras, mas próximo ao governo Lula. Ele não tem compromisso com os bolsonaristas, com a turma que promoveu e incentivou o vandalismo de 8 de janeiro. E como relatora da CPMI, foi escolhida a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, que é próxima do ministro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão. Nós temos aqui a imagem da senadora Elisiane. Ela vai ter um papel fundamental, né? Porque o relator é que organiza a pauta, faz o plano de trabalho das investigações. A extrema-direita bolsonarista, que está presente lá na CPMI, mas é minoritária, estrebuchou. Não gostou, o senador Marcos Duval foi para cima, disse que não poderia, porque a relatora é próxima do Flávio Dino e o Flávio Dino é investigado. Investigado por quê? Ele é que ajudou a conter os golpistas. Os investigados são os bolsonaristas, mas eles tentam fazer esse jogo de confusão. Bom, o tal do Marcos Duval aprontou e recebeu uma boa resposta do senador Otto Alencar. Vamos acompanhar. Vossa Excelência, olha, senador, Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, não mas aqui é Senado, falar. que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Bom, os bolsonaristas mostram uma certa fragilidade. O Marcos Duval ficou calado depois de tomar essa bronca ali. Eles não têm número suficiente para impor a agenda deles, mas querem criar confusão. A maioria de deputados e senadores próximos a Lula, próximos ao governo Lula, vai fazer com que alguns generais, alguns militares e a turma do Bolsonaro seja convocada para prestar depoimento nessa CPMI, porque eles precisam explicar o que eles fizeram, promoveram essa tentativa de golpe no 8 de janeiro. O governo Lula, nesta semana, mostrou força também na Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar o tal do arcabouço fiscal, que são as novas regras fiscais para o país. Foram propostas pelo Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, para substituir o teto de gastos que vem desde a época do Temer e que criou uma camisa de força, né? Impediu a economia brasileira de crescer. Essas novas regras fiscais chegaram lá na Câmara, foram alteradas pelo relator, deputado Cajado, propôs algumas alterações. Tem gente que acha que ficou dura demais essa regra fiscal, esse novo arcabouço, né? Que deveria ser um pouquinho mais leve para permitir realmente que a economia ande. De qualquer maneira, foi a regra possível. Vamos lembrar que o governo, deputados assim progressistas, são só 120, 130. O Haddad teve que negociar muito com o Centrão para conseguir aprovar. E aprovou, por larga margem, o novo arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad está apostando nisso para destravar a economia. O Centrão, do Arthur Lira, mostrou força também no debate da medida provisória que reconfigura os ministérios. O Lula, quando foi eleito, mandou essa medida provisória porque ele alterou a estrutura que vinha do governo Bolsonaro. Mudou, né? O Lula recriou alguns ministérios, reorganizou. O Bolsonaro tinha feito uma confusão administrativa durante o seu governo. O Centrão, quando a medida provisória chegou lá na Câmara, no Congresso, mudou algumas coisas, tirou órgãos, principalmente na área ambiental, tirou atribuições do Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, criou dificuldades para a demarcação de terras indígenas, mudou também as atribuições da Conab, né, que hoje está com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a proposta é que haja uma coparticipação do Ministério da Agricultura, enfim, uma série de alterações. E isso foi vendido pela imprensa tradicional como uma grande derrota do Lula. Então, apresentaram assim, o Lula mostrou que não tem força, quem manda é o Centrão, inclusive na estrutura dos ministérios. O presidente Lula foi muito tranquilo. No dia seguinte, participando de um evento com empresários, disse, olha, isso é parte do jogo democrático, tem uma maioria conservadora no Congresso e a gente tem que negociar.
e faz parte do jogo normal da democracia, não tem que ter medo da política, é assim mesmo. Baixou a fervura. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Nós já tivemos lições. E é importante a gente lembrar, por pior que seja a política, é nela e com ela que tem as soluções dos bons, dos grandes e dos pequenos problemas desse país. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já estava com um ponto de tensionamento por causa de um outro fato. A Petrobras quer explorar petróleo numa região conhecida como Foz do Amazonas. A gente tem um mapa aqui. Então, o rio Amazonas deságua ali no Atlântico, próximo do litoral do Amapá, né? E ali tem uma região com uma riqueza, os ambientalistas dizem ali, com corais, formação de corais, muito diferenciada, porque mistura água doce, né, nutrientes que vêm da água doce, com a água do mar. Ali é uma das maiores reservas de petróleo do litoral brasileiro. Então tem uma disputa. O setor ambiental não quer que faça, mas a Petrobras diz que vai fazer e com todas as garantias de que não vai afetar os corais da região do Amazonas. Então a Marina já estava com esse tensionamento dentro do governo. Ela também agiu com calma. Disse, olha, isso é normal, são as disputas administrativas e políticas normais dentro de um governo. O presidente Lula, então, como eu disse, considerou tudo isso parte do jogo democrático. O presidente tenta agir pelas beiradas para criar um clima de bem-estar econômico. Então, retomada na Petrobras, retomada dos programas sociais e algumas medidas, como anunciada também esta semana, redução de impostos para baratear o preço do carro. O Lula falou, não existe mais carro popular. Carro mais barato hoje em dia no Brasil custa 70, 80 mil reais, o 0 quilômetro, né? Estamos falando. Então, o Alckmin e o Lula anunciaram redução de impostos para que alguns carros, os carros considerados mais simples, caiam de preço. Eu tenho alguns exemplos aqui. Fiat Mobi cairia de 68 mil para 53 mil reais com essa redução de impostos. Volkswagen Polo, de 81 mil para 66 mil. Isso é um preço assim médio, né? E o Citroën C3 1.0, de 72 mil para 57 mil. Então a gente teria uma redução, ainda assim é muito dinheiro, né? 50, 60 mil reais para um carro 0 quilômetro. É uma tentativa de incentivar as pessoas a comprarem, a terem oportunidade, né? A classe média, a classe C, tentar comprar de novo o seu carro. Mas a gente tem aí algumas questões. Primeira delas, questão ambiental de novo. Será que está na hora de incentivar mais uma vez a compra de carro que gera carbono, né? Poluição ambiental? Será que não era melhor incentivar carro elétrico? É o que os ambientalistas estão colocando. Essa é a primeira questão. Ora, mas se os ricos podem ter carro e a classe média e os um pouco mais pobres, a classe trabalhadora não pode ter? Né? Essa é uma questão também para os ambientalistas pensarem. O preço cai, mas e os juros? Quem consegue ter 50, 60 mil reais para comprar à vista? O ideal é comprar a prazo, com esses juros altíssimos. Então, o Lula está fazendo a redução do preço e agora tem que reduzir os juros, continuar forçando o Banco Central para reduzir os juros. E a terceira questão, a indústria automobilística, em outros momentos, recebeu incentivos. Né? Cai imposto para daí cair o preço e com isso mantém a produção. Aumenta a lucratividade da indústria. E qual é a garantia que ela dá de volta para o trabalhador? No passado, as indústrias automobilísticas tiveram esses benefícios e na primeira dificuldade saíram demitindo. Então, deveria haver um compromisso social trabalhista
de não demissão, de garantir os empregos se houver uma dificuldade mais à frente. São 3 questões que ficam, de qualquer maneira, mostram que o governo, ao contrário do que circulou hoje na imprensa, o Lula está derrotado, dando a impressão que o país estava vivendo uma tragédia por causa da força que o Centrão mostrou lá na Câmara com as mudanças na estrutura do Ministério. O Lula está governando com as possibilidades que ele tem. Nesse caso, não depende de aprovação. Então, toma a medida, reduz o preço e faz a economia girar. É isso que vai tirar o país dessa situação difícil econômica e vai diminuir as tensões também políticas. Se a economia melhorar, certeza, as tensões políticas também vão diminuir, a gente vai sair dessa fase de turbulência política, é o que a gente espera.